Presunto queijo. Isso. Vamos. A gente, lá na igreja, o PG é assim. A reunião de pequeno grupo é assim, na mesa, comendo e falando. Eu não vou poder comer muito, né? Agora. Mas enquanto vocês vão comendo aí, eu já vou falando aqui. Eu vou comer, só que não tem queijo. Vixe, Esse pão é com o dois quê? tem queijo. É com patê? De atum. Mas é pouco, Tânia. Pouco queijo. Pede calabresa. Prova um pedacinho, vê se não... A gente... Esse aqui tá tão bonito. Eu gosto mais do moreninho, mas não tá bonito. Fresquinho. Tá quente ainda esse pão? Não, tá boninha só. Quer qualquer? Dá um pouquinho. Tem um pouco de suco de abacaxi aí, você quer? Caixinha, né? A gente tá no livro de Gálatas, né? E hoje a gente vai finalizar o livro dos Gálatas. Como a gente viu, né? A luta ali de Paulo de trazer a memória deles, né? O que foi pregado. Então, não volta pra lei, o que vocês estão fazendo? Como que vocês têm coragem de retroceder, de voltar, de esquecer do que foi pregado. Ele fala, mesmo se eu voltar aí e pregar outro evangelho, que eu seja anátema, que eu seja desprezado, que vocês não acreditem em mim. E aí a gente vê a questão da maturidade, de receber, né? Viu a questão do fruto do Espírito, de tudo que ele nos oferece, do acesso que é livre, né? Então, assim, nós temos o acesso ao fruto do Espírito. Preciso de alegria, buscar no Espírito. Preciso de compaixão, buscar no Espírito. E o perigo do fruto da carne, né? Que é totalmente o contrário do fruto do Espírito. E aqui no verso 6 do livro dos Gálatas é a finalização da carta. É a despedida de Paulo aqui na carta, né? E eu quero ler ele inteiro, a gente vai pouco a pouco aqui, vai ser rápido, mas de versículo por versículo a gente já vai comentando aqui, pra gente entender, no final a gente vai entender direitinho o resumo de toda a carta, né? Então aqui, ó, o título que tá aqui na minha Bíblia é O Auxílio Mútuo e a Responsabilidade Pessoal. Verso 1 diz assim, ó, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura, e que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Levem as cargas uns dos outros, e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Porque se alguém julgar ser alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo. Mas cada um examine o seu próprio modo de agir, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. O que Paulo está falando aqui? Está falando assim, ó, se alguém for surpreendido, se alguém cair, se alguém pecar, se alguém errar, se alguém fazer alguma coisa que entristeça a Deus, ou que essa pessoa se entristeça, porque muitas vezes a gente pega uma pessoa nova convertida e a pessoa, sei lá, teve um pensamento ruim, ela já fica mal o dia todo, né? Nossa, pequei. E quando essa pessoa for surpreendida, qual é o nosso papel? Ir lá e confortar essa pessoa. Por quê? Lembra, verso 5, a gente tem o fruto do Espírito. E a gente vai ter longanimidade com essa pessoa, benignidade com essa pessoa. Então a gente acessa o fruto e vai e oferece para essa pessoa. Então a pessoa foi surpreendida com uma falha, com um erro, alguma coisa assim, o nosso papel é ajudar essa pessoa e não desprezar essa pessoa. Porque o que acontece, que aconteceu com todo mundo, eu acho, conforme a gente vem conversando, né, já há algum tempo, a gente sabe que muitas pessoas já passaram por essa questão, esse desprezo de achar que a igreja desprezou, ninguém veio me ajudar, ninguém veio. Isso muitas vezes é coisa nossa, e muitas vezes isso acontece de verdade, porque a pessoa não se atenta para isso aqui.
Por isso que é importante esse discipulado, por isso que é importante a mesa, por isso que é importante a gente fazer isso aqui, ó. Sentar na mesa mesmo e comer porque essa é a essência do evangelho, é a essência do discipulado. Lembra, não sei se vocês lembram quando a gente foi lá na casa da irmã Nilda lá, e eu ministrei sobre as vezes que Jesus entrou nas casas, lembra? Falei, Jesus entrou na casa para curar, entrou na casa para restaurar, entrou na casa para salvar. Então, Jesus gostava desse ambiente aqui. Gostava não, gosta. Ele gosta desse ambiente de comunhão, de divisão, um lugar onde todo mundo fala, onde o nosso coração pode se abrir sem vergonha, sem medo, a gente fazer algo. É um ambiente seguro, é uma fortaleza para nós. Tem que ser aqui. Tem que ser aqui. Né? E aí, ele está falando assim, ó. Restaure essa pessoa com espírito de brandura, com cuidado, sabe? E não, você pecou. Eu lembro uma vez, cara, 15 anos, eu me converti com 15 anos. E assim, foi uma época assim, de avivamento no bairro. Porque muitas igrejas se abriram na mesma rua, seria uma avenida muito grande. Na mesma rua, muitas igrejas se abriram e muitas pessoas se convertendo, cada uma numa igreja. E a gente se juntava numa praça lá. E eu lembro que a gente estava nessa praça lá, o pessoal tocando violão, já era madrugada já. A gente ali na praça orando, adorando. E passou uns colegas meus lá, vizinhos, fumando um baseado. E eles pararam lá com a gente, porque todo mundo conhecia, né? Então eles pararam lá com a gente, ficaram lá, enquanto estava lá em oração, a gente adorando, e eles pararam lá, e nossa, que legal. E aí um deles chegou em mim, pô, Ricardinho, tô muito feliz, é bem mais velho do que eu, né, esse cara, Serginho. E ele falou assim, pô, tô muito feliz por você e tal, glória a Deus e tal, eu também quero seguir esse caminho, sabe, aquele papo, todo mundo tem, né? Também quero seguir esse caminho, também quero... Ele falou, nossa, eu lembro de você louco aqui com a gente, agora você tá aí nesse caminho, que bom e tal. E ele saiu. Quando eles saíram, a gente conversou sobre o que eles estavam fazendo ali. Aí eu falei assim, eu lembro que eu falei bem assim, nossa, eu lembro de chapar junto com eles, era tão bom. Eu fiz esse comentário. E aí o Lailton, lembra do Lailton? O Lailton ele falou assim, você é louco, você vai falar um negócio desse, você foi transformado, E aí a irmã dele chegou, calma, o menino é novo, tinha 1 mês de convertido, né? Nem pode falar que é convertido, 1 mês que eu tinha aceitado Jesus, não era nem batizado ainda. Então, o que é o espírito de brandura? A gente tem que reconhecer a fraqueza do outro, né? Nós, que muitas vezes nos julgamos mais maduros, temos que reconhecer esse momento aqui. Então é pensar, não, eu também já errei assim. Ou então, eu tenho a mesma capacidade de errar dessa maneira. Então é melhor ajudar essa pessoa com amor, com brandura, com cuidado, ter cuidado com essa pessoa, do que chegar lá, quebrar ela de vez e talvez essa pessoa não volte nunca mais. Porque o que a gente mais ouve hoje? Existe mais amor, fidelidade, existe mais compreensão no mundo do que na igreja. A gente ouve muito isso. É gente que anda de igreja em igreja, visitando, liderando, pregando, ministrando, a gente ouve muito isso. Eu ouço muito isso quando as pessoas chegam e me falam, nossa, Ricardo, eu saí da igreja porque, todo mundo hipócrita lá dentro. No bar também é, na escola também é, no trabalho também é, dentro de casa também é. Então assim, meu pai é hipócrita, você vai deixar de ser filho do seu pai porque ele é hipócrita? Você vai expulsar seu filho de casa porque... Não, então por que a gente sai da igreja? Por que a gente deixa a comunhão? É problema nosso, interno. Porque se você olha para o caminho da cruz, se você olha para Jesus, nada te desvia. Nada, exatamente nada. Que a gente sempre fala, a gente tinha motivos de monte para falar assim, nunca mais eu piso o pé numa igreja. Entendeu? Mas não foi isso que atraiu a gente. Não foi a placa da igreja que atraiu a gente. Não foi uma pregação que atraiu a gente. Não foi a eloquência de um pastor que atraiu a gente. Não foi. Não foi. Foi a cruz que atraiu a gente. E quando é a cruz que atrai, é ela que pavimenta o caminho. É ela que mostra o caminho. Sabe? E aí a gente vê aqui essa questão de ajudar com brandura. Eu fico olhando ali Jesus carregando a cruz ali no caminho do Gólgota. E ele cai cansado ali e vem
os soldados puxam um cara lá para ajudar José de Arimateia. Vem ajudar Jesus a carregar a cruz ali e levanta a cruz de Jesus e coloca a cruz ali sobre Jesus. E eu fico olhando assim, meu, se Jesus precisou dessa ajuda no caminho, imagina a gente. Imagina a gente. Que eu não posso jogar a minha cruz, a visão da sua cruz, a visão... Não, Jesus falou, aquele que quer ser meu discípulo, tome a sua cruz e siga-me. A cruz é o sinal de morte, é o sinal de humilhação. Tem uma hashtag aí, né? Que é cristofobia. Então, quem já sofreu com cristofobia? E tem um pastor aí pregando sobre isso, pastor André Valadão. E eu tava falando com a Monique hoje, né? Eu comecei a me lembrar de várias situações, assim, que a gente sofre, né? Sofre assim, né? Que a gente já passou, usar melhor essa palavra, a gente já passou. Nossa, você é crente? Então, os caras, tipo assim, os caras não me chamou pra jogar bola uma vez. Não sei, cara, não sei se você ia curtir isso aí com a gente. Que a gente bebe, fala palavrão. Tipo, né? Glória a Deus por isso, porque eles veem isso em mim. Glória a Deus por isso, né? Mas eu queria estar junto, queria jogar bola. Eu fui tirado de um grupo do WhatsApp. Eu fui removido de um grupo do WhatsApp. Eu fui perguntando pros caras, o que aconteceu? Era só um administrador, era um grupo de amigos. E era só um administrador. E aí ele me tirou do grupo, eu mandei mensagem pra ele, não me respondeu. Liguei, nada. E, eu gostava de estar ali, né? E aí fui mandando mensagem pros outros caras. Aí um só me respondeu. Eu falei assim, não, Ricardo, é porque o administrador do grupo, o cara que criou o grupo, vai vendo. Não, ele falou que queria mandar uns negócios no grupo e com você lá e ficou meio sem jeito, aí tirou você pra não... Uma parte, né? Então assim, glória a Deus que reconheceu isso, né? Mas você percebe que a pessoa prefere mergulhar no pecado, mergulhar na sujeira, mergulhar no que não presta, do que andar do seu lado. Eu falei, cara, eu tô aqui. Eu quero continuar no grupo, eu tô aqui se precisar. Aí os caras falaram, não. Então assim, hoje todo mundo conversa comigo, menos esse cara. A gente nunca se viu depois que a gente cresceu junto no mesmo bairro, né? E aí quando surgiu o WhatsApp, fizeram o grupo no WhatsApp, todo mundo se encontrou. A gente teve um encontro uma vez em 2014, né? Faz muito tempo. A gente se encontrou todo mundo. Esse cara não tava, ele tava trabalhando. Mas assim, a gente vê esse sinal. Então, se a pessoa está se afastando de você por causa da sua santidade, a santidade ela não é repelente, ela não pode ser repelente. A santidade precisa ser atraente, né? Mas ela repele o pecado. Sabe quando alguém fala assim, desculpa aí o que eu vou falar agora, e solta um palavrão, e te pede desculpa? Não, você não precisa me pedir desculpa, mas está vendo em você santidade. Ele sabe que vai te atingir, sabe? A pessoa fica sem jeito de pecar perto de você. Cara, isso é tremendo. Isso é tremendo. E a gente precisa ter essa brandura, esse amor, essa compaixão, essa longanimidade, né? Essa brandura, dentro dessa brandura aqui que o apóstolo Paulo falou, cabe todo o fruto do Espírito. Que a gente falou na semana passada. Cabe aqui nessa brandura. Então, quando alguém cair, quando alguém desanimar, quando alguém for surpreendido, igual Paulo fala, quem for surpreendido, porque é exatamente essa palavra, porque assim, a gente não quer pecar. Você não vai dormir e falar assim, amanhã eu vou fazer. Eu acredito que ninguém faça isso. Então o pecado pega a gente assim, no pulo. E aí a gente for surpreendido. Quando a gente for surpreendido, a gente vai lá e ajuda a pessoa com amor, com compaixão. E aí vai lá na banca do Espírito Santo lá e pega o fruto do Espírito e leva. Ou leva essa pessoa até a feira. Leva essa pessoa pro fruto do Espírito. E aí no verso 2 ele vai falar, levem as cargas uns dos outros e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Porque se alguém julgar ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas cada um examine o seu próprio modo de agir. E então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Então, saber quem nós somos é o que vai fazer a gente agir da forma correta com os outros. Não, eu sou um filho de Deus, eu sou cristão, eu evito o pecado, eu evito... E aí você, sabendo quem você é, você vai saber agir da forma correta com outra pessoa.
no verso 6 ele fala assim, mas aquele que está sendo instruído na palavra, compartilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Verso 7. Não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé, que é exatamente isso que a gente está falando, né? Então, aqui, ó, aquele que está sendo instruído na palavra, compartilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. O que isso quer dizer? A gente está aqui, ó, na mesa compartilhando as coisas, igual toda semana a gente vem aqui, o que a gente traz? Eu não lembro se foi com você que comentei, não lembro, que eu falei, na semana passada estava bem pesado, né? Vocês sentiram? Tava. E aí todo mundo tinha uma notícia ruim, você viu? Lembro que nós falamos, nossa, semana... Tava bem pesado mesmo na semana passada. E aí foi o falecimento de uma pessoa, de uma criança que a gente orou, né? O suicídio. Então, assim, tava bem pesado ali, né? Imagina se você dorme com esse peso. Se você passa mais uma semana com esse peso. Se você não tem com quem descarregar. Entendeu? Então, quando fala aqui, aquele que está sendo instruído na palavra, compartilhe todas as coisas boas. Não é porque a gente tem que só dar boa notícia. Tem as pessoas certas que a gente pode falar o que tem que falar. A gente tem que soltar, desintoxicar. Eu gosto dessa palavra, né? Desintoxicar, porque é uma limpeza. Uma limpeza que a gente faz. Uma limpeza da nossa mente, o nosso espírito, uma limpeza pessoal, espiritual. Isso é muito importante. No 7 ele fala, não se engane, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Esse versículo é famoso. Eu tenho uma dúvida sobre isso, eu estava esperando chegar. Porque quando fala de Deus não se zomba, porque tipo é aquela... O que você faz... Eu não consigo entender, tipo assim, se zombar de Deus, você vai receber um castigo. Não. É assim. Lembra que ele está falando para o povo que aceitou a Jesus, né? Os Gálatas, e os judeus vieram e tentaram corromper a fé deles, né? Então ele está falando aqui, ó, vocês tomem cuidado, com Deus não se brinca, não se zomba. Então com Deus o caminho é sério, O castigo que a gente recebe, eu sempre comento sobre isso. Jesus fala que o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E o que é isso? Enquanto você nega o Espírito Santo, você não tem perdão mesmo. Não tem perdão mesmo, sabe? E qual é o maior castigo que existe, que Deus pode nos dar? Romanos 1 diz que Deus fala assim, ó, e Deus lhes entregou aos seus desejos e vontades. Então assim, quando Deus deixa a gente fazer o que a gente quer, sabe aquela questão de livre-arbítrio que o pessoal fala? Isso não existe, gente. Não existe. Ou você escolhe servir a Deus, ou você escolhe servir o inimigo. A gente não escolhe, a gente não tem um livre-arbítrio, a gente escolhe a quem servir. Servimos a Deus, então andemos com Ele, nos consagremos a Ele. Então qual é o pior castigo que Deus pode nos dar? Deixar a gente fazer a nossa própria vontade, e isso vai nos levar para longe dele. Então quando ele fala aqui de Deus não se zomba, ele está falando com esse povo, ele está falando assim, ó, vocês tomem cuidado, com Deus não é brincadeira o caminho não. Então o que vocês estão plantando hoje, vocês vão colher. Tem uma frase que o pessoal fala que é assim, né? Você pode escolher o que vai plantar, mas você não escolhe o que vai colher. Porque você colhe o que planta. Então você escolhe o que vai plantar. Então vamos voltar para o fruto de novo? Vamos voltar para a semente? Então, qual fruto que a gente vai querer cultivar? O fruto da carne ou o fruto do pecado? A gente leu na semana passada. Ou o fruto do Espírito.
Se a gente escolher o fruto da carne, a gente vai colher o fruto da carne. E é assim, ó. Por isso que falo que o que semear também se fará, né? Também se fará. Essa é a lei da natureza. Essa lei não falha. O que a gente planta, a gente colhe. Então, plantou... Aí, quer ver, ó? O 8. Olha o 8. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. É uma escolha. É uma escolha. Então, assim, o que a gente escolhe fazer hoje? Semear, plantar no Espírito ou na carne? Na carne vai colher corrupção. E assim, a palavra é clara. Lá em Deuteronômio, Deus mostra 2 caminhos. Então, fala assim, se você seguir todas as leis, todos os meus preceitos, for obediente às leis, a sua família prosperará. E assim, ele usa, eu acho que é 23 versículos falando das bênçãos de quem é obediente, de quem obedece à lei. E aí fala assim, porém, se você não aceitar a minha palavra, se você for desonesto, se você não cumprir a lei, aí ele fala mais maldição do que bênção. Fala, a sua família não vai prosperar, seus filhos morrerão, sua terra não produzirá bom fruto. E aí vai dando, no final de tudo isso aí, ele fala assim, eu coloquei diante de vocês o bem e o mal, a vida e a morte, e eu lhes dou um conselho, escolha a vida. Deus falando. Então, assim, parece que é bem fácil, né? Assim, não, vou escolher esse caminho aqui e vou. Parece que é simples, Mas né? é forte, né? É forte. A gente tem uma opção. Deus está escancarando assim, ó. Ele abre, é como se ele tivesse aberto assim uma tela, fala assim, ó, gente, se vocês desobedecerem, esse aqui é o caminho. Esse aqui é o caminho. Se vocês obedecerem, esse aqui é o caminho. E qual é a força que nos leva à desobediência? Os nossos próprios desejos. Então, assim, é aquele negócio assim, né, que... vou dar um exemplo aqui. Um cara veio me vender um carro, muito tempo atrás. Eu saí de um emprego, tava com dinheiro, né? Aí o cara falou assim, Ricardo, tô com um Voyage lindo. Voyage, o cara tava Voyage branco, quadradinho assim, ó. O sapão, lembra do sapão, o final do sapão? Eu falei, Ricardo, ô varão, daquele jeito, né? Ô varão, tô com um carro aí, meu, sua cara, meu. Por que você não compra? Quanto? 4.000. Opa, tô com dinheiro, Voyage lindão. Só que eu não era habilitado ainda. Eu já tava tirando a habilitação, não tinha chegado ainda a habilitação. Falei pra ele, mas eu tô sem habilitação, mano. Não, mentira, eu já era habilitado. O que aconteceu? O carro não fazia mais o documento. Falei, não vou comprar carro, porque não faz mais o documento. Não, varão, mas você não tem fé não? Você não acredita em Deus não, mano? Deus vai te proteger nisso aí, os homens não vão te parar não. Fé. E aí, se eu planto nisso aí, o que eu colho? Não. Imagina o testemunho. Pensou? Já pensou, você tá indo pro culto com o carro cheio de crente. Aí a polícia enquadra, o carro vai preso, você recebe a multa, você tem sua habilitação preso, perde a habilitação. Vai todo mundo a pé. Vai todo mundo a pé pro culto. Olha só, né? Saber que Pior tava ainda. certo aí, né? Então, o testemunho, né? Compensa a gente esperar e a gente gastar um tempo para que a gente viva o perfeito de Deus. Compensa, isso compensa. É Deus que está falando. E Deus vem repetindo isso, ó, na Bíblia e na história. A gente vai ver isso na vida dos profetas, a gente vai ver isso na vida dos discípulos, a gente vai ver isso na vida dos apóstolos. E a gente está vendo isso aqui. Quem semeia para a carne, da carne, colhe corrupção, pecado, erro. Mas quem semeia no Espírito, do Espírito colhe a vida eterna. Ó, tem uma amiga nossa, a Isa, ela postou um videozinho da ministração de domingo, e ela ministrando, ela falou assim, onde Jesus fala assim que todas as coisas passarão, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Ela fala, pensa nisso. Todos nós passamos por dificuldades todos os dias, né? A gente vai falando, então
A gente vai passar por alegrias, a gente vai passar por tristeza. Às vezes no mesmo dia a gente tem um misto de sentimentos, de situações, né? Mas o que importa pra gente é que a palavra do Senhor não vai mudar. A palavra dele não vai passar. E não é para agora. Passarão céus e terra. Isso aqui vai ser tudo destruído. E a palavra de Deus continua a mesma, continua firme. Porque a gente está plantando para a eternidade. Não é para hoje. As pessoas estão buscando riqueza. O que mais houve hoje? Investimento. Não, a gente estava comentando aqui de pessoal aí, crente, meu, que perdeu. Um cara perdeu 6 milhões de reais no investimento. Um cara. Falei, meu, o cara tinha 6 milhões de reais. A gente não consegue alugar um salão de R$ 1.000 para fazer culto. A gente quer comprar uma caixa para fazer um som, para comprar um violão melhor. Não, o cara tinha 6 milhões de reais, cara. Entendeu? Então, assim, e aí, o que eu me alegro? Isso não me escandaliza. Isso não me escandaliza porque eu sei o Cristo que eu estou servindo, o caminho que eu estou seguindo, sabe? O dinheiro traz um conforto pra gente, é legal ter? Não vou mentir não. Vou mentir não. Você não queria ter sua casa paga agora? Não queria ter um carrinho melhor? Um conforto melhor? Não queria? Você não queria viajar nas férias? Todo mundo quer isso. Agora, viver a vida pra isso, entendeu? Aí colhe essas vergonhas aí, igual esse cara passou. Mas ainda bem que eu não sou famoso aqui. Pra não chegar nele isso. Aí no verso 9 ele fala, ó, e não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Paulo tá toda hora falando. Você viu? Então essa metáfora da plantação, da semente, do fruto continua. Não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo nós vamos colher, se não desanimarmos. Então, o que faz a gente desanimar? Ó, tem uma semana que eu não vou na academia, né? O que me faz desanimar da academia? Não ir. Não ir. Isso tem, né? As consequências, às vezes eu não consigo dormir direito e tal, não vou. Mas se você não vai um dia, no outro dia você já não tem mais tanta coragem, tanta vontade. E se você acostumar nisso, passa 2, 3 semanas você não vai mais. Entendeu? Eu não orei hoje. Amanhã você fala, esqueceu de orar. Daqui a pouco você não está mais orando. Não li a Bíblia hoje porque eu não consegui. Daqui a pouco você não está mais lendo a Bíblia. Não fui para a igreja hoje. Amanhã, não consegui. Daqui a pouco você não está mais indo. Por quê? O hábito, sabe? O pastor Jonathan Leonino, ele fala que hábito vem de habitação. E o que é construir um bom hábito? É você construir uma boa habitação. Então, por exemplo, você constrói um lugar que você gosta de ficar. Cria um hábito, uma habitação. Então, é algo que você gosta de fazer e vai virar rotineiro. Então, é importante a gente cultivar essas coisas, né? E Paulo está falando, se a gente não desanimar, a gente vai ter essa colheita. Se a gente continuar nessa habitação, continuar na perseverança, continuar fazendo o que o Senhor nos mandou fazer, a gente vai colher tudo o que Ele prometeu. No verso 10 ele fala, por isso, enquanto tivermos oportunidade, fazemos o bem a todos. Aí ele abrange, né? A todos. E aí, vírgula, e coloca uma condição aqui, ó. Mas principalmente aos da família da fé. Por quê? Aquele que crê, que crê em Jesus, tem a mesma fé que a gente vai lá levar a palavra para ele, né? Mas aí tem uma pessoa que não crê. Você vai deixar essa pessoa para trás também? Não vai. Mas se você ajudar aquele que crê primeiro, e levar ele junto com você para evangelizar o outro, não é melhor? Você já vai em 2. Já é um testemunho, entendeu? Já é algo a mais. Então, assim, qual é a nossa função? Lá em Gênesis, Deus fala assim, crescei-vos e multiplicai-vos. Isso vem ecoando até os dias de hoje. Crescer e multiplicar é gerar filhos para Deus. Sabe? É gerar fé no coração das pessoas. Quando você fala de Jesus para alguém e essa pessoa sente fome de Deus, você gerou nessa pessoa algo e agora o Espírito vai começar a trabalhar
nisso. É o Espírito que faz, a gente precisa fazer nada. Nada. O que a gente precisa fazer? Falar. Né? Falar. Eu falei para vocês de Felipe, né? Felipe vai lá para Natanael. Natanael, achamos aquele a quem Moisés e os profetas falaram. Quem? É Jesus, o filho de José. José, que Jesus, filho de José. De Nazaré. Pode ver alguma coisa de Nazaré? Acabou os argumentos de Felipe. Felipe ficou sem palavra. Aí qual que foi a estratégia dele? De apresentar Jesus. Vem ver. Vem ver o que Jesus fez. Vem ver o que Jesus fez na minha vida. Vem ver o que Jesus fez na minha casa. Vem ver o que Jesus fez no meu trabalho. Vem ver o que Jesus está fazendo no nosso meio, no nosso tempo, na nossa geração. E aí quando você mostra o que Jesus está fazendo, ele fica encarregado de transformar a pessoa. Não precisa fazer nada. Fazer nada. No 11. Aí já tem aqui, né? Conselhos finais e saudações, ó. Vejam com que letras grandes escrevi a vocês de próprio punho. Paulo falando. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses querem obrigar vocês a deixarem circuncidar. E agem assim somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo os que deixam circuncidar guardam a lei, mas querem apenas que vocês se submetam à circuncisão para que eles possam se gloriar na carne de vocês. Mas longe de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim, e eu estou crucificado para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos os que andarem em conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de vocês, irmãos. Amém. Paulo finalizou falando, eles querem que vocês se circuncidem para eles ter algo com vocês. Você não se circuncidou por causa de mim, sabe? Vamos polemizar um pouco aqui entre nós aqui? Não, ela não corta mais o cabelo porque eu falei para ela que não pode mais cortar o cabelo, sabe? Não, ele não usa mais boné porque eu falei que não pode mais usar boné. Não. Cara, tá com Jesus? Tô. É nóis, tamo junto. Acabou. Entendeu? Fechou. O que os caras queriam? Aí lembra que Paulo falou? Por que eles não se mutilam? Paulo falou, quem dera se eles se mutilassem pra falar, não, eu sou circunciso. Ele tá falando que aqueles que se circuncidam, nem eles guardam a lei. E querem que vocês guardem a lei? Pra quê? Não pode trabalhar no sábado, não pode comer carne vermelha, não pode doar sangue, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo. Vamos voltar lá pro Éden? Só tinha um não no Éden. Um não no Éden. E é para esse Éden que Jesus quer nos levar. Só tem um não. Não desobedeça. Qual é o não? É não comer o fruto? Não, é não desobedecer. É não ferir aquilo que Deus estabeleceu. É não desobedecer. O pecado não foi comer o fruto, foi. Mas o pecado primeiro foi desobedecer. Entende? Então, qual é a nossa hoje? A gente precisa obedecer a palavra de Deus, viver, cultivar o fruto do Espírito para que a gente, se não desanimar, a gente vai colher o fruto que nos leva para a eternidade. Meu, tremendo, não tem mais o que falar aqui. Né? E aí Paulo falou, agora é com vocês, mano. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de vocês, irmãos. Né? Então Paulo abençoa ali a igreja. E o que a igreja tem para argumentar agora? Quando alguém vir pregar, não, porque a tradição, querido, para cada cultura que Jesus passou, Jesus quebrou as tradições da cultura. Jesus quebra a tradição da mulher samaritana, quebra a tradição de Zaqueu, quebra a tradição dos publicanos, Jesus quebra a tradição dos saduceus. Onde Jesus passou, ele deu uma rasteira nas tradições. E aí cada cultura aceitou ele e introduziu ali. E aí quando Paulo vai evangelizar os países circunvizinhos, vai fazer as missões, ele não fala da cultura deles. Ele não fala, vocês têm que raspar a barba, então tem que deixar a barba pra você.
Não, ele vai para a Grécia, ele vai pregar Jesus lá. O cara vai viver a cultura da Grécia, mas com Jesus agora, salve Jesus. Vai para Roma, vai pregar em Roma. Não, vocês não podem mais usar essas roupas de romanos. Não, ele vai pregar lá e ele prega e ele não fala nada contra a cultura, porque Jesus, o evangelho de Jesus, ele rompe com tudo isso. A cultura é terrena, lembra? Céus e terras passarão, mas as minhas palavras não vão de passar. E é pela palavra que a gente precisa viver e caminhar. Amém? Vamos orar. Deixa eu finalizar aqui. Tchau para vocês aí.